Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Então, bem-vindos a mais um programa Atualizando com a UX. E hoje o nosso bate-papo vai ser em relação a todo um panorâmico histórico da evolução da teoria da administração e, consequentemente, da sociedade e do mundo corporativo. E para conversar conosco sobre essa caminhada, hoje nós temos o prazer de receber o professor Leonardo Bagatini, ele que é formado em Administração, Comércio Exterior e também especialista em finanças. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Lorna. Boa tarde. Boa tarde. E conta aqui para todos nós, o que efetivamente é esta evolução da teoria da administração? O curso de administração, Lorna, ele acaba abordando basicamente as teorias que surgem com Taylor e Fayol dentro da administração científica e a teoria clássica, dentro do início do século XX. Por volta de 1913, 1906, são as primeiras literaturas que eles trabalham. E nós acabamos percebendo, a partir deles, um retrato também de como era a sociedade naquela época. A própria questão que eles abordam dentro da teoria, que choca hoje as pessoas quando olham, que o funcionário era insolente, era preguiçoso, era vadio, que dele decorriam todos os problemas na empresa. Mas nós precisamos trazer isso para dentro do contexto da época. O comportamento social era outro, o nível de conhecimento das pessoas era outro. As nossas empresas eram basicamente artesanatos massificados naquele período. As tarefas eram atomizadas, como se dizia, para que eu pudesse treinar rapidamente um funcionário, porque de fato eles simplesmente não apareciam para trabalhar. O nível de comprometimento, de interesse que as pessoas nutriam eram diferentes. Os relacionamentos sociais e pessoais eram outros. Então, tudo isso acabou provocando uma modificação dentro também da percepção das teorias administrativas com a evolução da própria sociedade. Perfeito. Para que a sociedade como um todo tivesse essa mudança de mentalidade em relação às perspectivas, qual foi a principal virada de chave, na tua opinião? Na verdade, a principal virada de chave que a gente começa a perceber, Laona, é a questão da informação. As pessoas saem de um universo bastante restrito e começam a ter contato com uma série de informações que não tinham antigamente. Hoje, como nós comentávamos também anteriormente, as fotos das pessoas na rua é com o celular na mão, interagindo, trocando informações, lendo matérias. E nós brincamos, Mudou o rótulo, mas a cachaça continua a mesma. Porque se tomarmos fotografias dos anos 20 e 30, que foram pouco tempo depois desse período inicial das teorias administrativas, nós vemos as pessoas dentro do metrô lendo jornal. Não existe, às vezes, uma interação direta, principalmente no início da manhã, entre as pessoas, elas estão ali se alimentando de informações. Então, com o surgimento dos meios de comunicação e da massificação da informação, isso criou modificações dentro da sociedade. A quantidade de informações que nós tratamos hoje é absurdamente grande e que nós temos que selecioná-las ao longo do dia. Então, isso foi provocando esse aumento do conhecimento, esse despertar do conhecimento, foi modificando as interações sociais. Então, nossas indústrias, como surgiram no início do século XX, onde as pessoas eram tratadas como peças substituíveis, começaram a evoluir para empresas que tinham a necessidade de tratar o conhecimento também e as necessidades desses funcionários empregados dentro da organização, que era algo completamente negligenciado no início, que eram os princípios da teoria mecanicista. A partir dos anos 20, nós começamos, então, a discutir, de fato, as teorias das relações humanas, essa contraposição com Maslow, com a base, inclusive, da Follett, que é negligenciada praticamente dentro da estrutura nossa, a base da administração, mas começam as contraposições. Afinal de contas, aonde os seres humanos se encaixam nessa relação, como as necessidades deles se encaixam. E a partir do momento dessa autoconsciência da sociedade sendo ampliada e aumentada, começa um processo evolutivo dentro da administração e dentro da indústria. Nossos processos industriais foram sofrendo modificações. Já não tinha mais nem espaço sequer para usufruir apenas da mão de obra.
Eu precisava também alimentar o consciente dessas pessoas que estavam nas organizações. Começa toda uma base de questionamento. Por que eu estou trabalhando? O que eu estou construindo? Hoje nós discutimos a finalidade das empresas não só sobre a base de geração de lucro, mas sobre a contribuição dela para a sociedade. A geração de valor, né? A geração de valor em termos sociais. O impacto que essas empresas trazem em termos de desenvolvimento. Então, quer dizer, se tomarmos esses últimos 100 anos, 110 anos da evolução das teorias administrativas, nós saímos, de fato, de um período completamente mecanicista para uma lógica hoje onde eu discuto emoções e conhecimento, basicamente. Na tua análise e vivência mercadológica, de que forma esta mudança no pensamento dos empreendedores e da força de trabalho tem impactado nas tomadas de decisões no dia a dia e na sustentabilidade das empresas? Hoje as nossas decisões elas são racionais, mais do que no passado. Elas passam por uma lógica de simulação muito maior do que passava no passado, por questão da facilidade dos meios que nós temos para fazer isso. A participação das equipes é maior do que também era. Antigamente nós víamos, por exemplo, o diretor tomando decisões absolutamente sozinho e arcando também com toda essa responsabilidade. Hoje nós temos o consenso de equipes, chamamos especialistas de diversas áreas para fins de tomar de decisão. Muitas vezes as empresas se utilizam, inclusive, de especialistas externos à organização para isso. Visões compartilhadas, visões diferentes. Então, todo esse processo de gestão ele foi também sofrendo impacto. Nós passamos a respeitar essa diversidade dentro das organizações, algo que no passado nós procurávamos criar uma cultura única e fechada. A minha empresa funciona desta forma. Eu era ótimo em produzir um copo e aquilo era o que o mercado tinha que comprar, porque era o que eu fazia. E essa visão sistematicamente foi mudando. Eu venho olhando cada vez mais para a estrutura externa, para o mercado, para como as pessoas estão se comportando, para como as pessoas estão demandando as coisas, para daí criar soluções. Perfeito. Isso tem muito a ver com a globalização também, indústrias 4.0, sociedade 5.0 também. Também. Perfeito. Então, voltamos daqui a pouquinho entendendo o que são esses conceitos de sociedade 5.0 e indústria 4.0. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves e Veranópolis. SIC Idiomas. Voltamos com mais um programa Atualizando com a UX e hoje estamos conversando com o professor Leonardo Bagatini sobre a evolução das teorias administrativas. E dentro desse contexto existe um tema que está sendo amplamente discutido, que é a indústria 4.0. Então, muito se escuta falar e pouco se sabe efetivamente do que se trata. Então, explica para que todos nós possamos compreender, professor. Dentro da indústria 4.0, Lana, muitas vezes as pessoas olham para ela como se fosse uma resposta mágica. Opa! A tudo que existe de demanda, a tudo que existe em termos de produção e surgem alguns conflitos aí dentro. De fato, a indústria 4.0 é a utilização da nossa base tecnológica conjugada com a responsabilidade e com as habilidades humanas na melhoria de processos produtivos. O que nós tivemos ao longo das nossas evoluções industriais até a base atual, vamos dizer assim, porque nós ainda estamos em um período de transição, né?
A indústria 4.0, o termo foi cunhado em 2011, então ele ainda é relativamente recente. Mas nós saímos de um processo completamente artesanal e manual e evoluímos a um processo de mecanização e automatização das indústrias. No entanto, as nossas máquinas industriais, elas são programadas para repetir tarefas. Agora elas estão sendo programadas para pensar em conjunto. Aí eu me recordo de um filme chamado Se Meu Fusca Falasse, de 1968, quando o Tennessee, que era o mecânico do Herbie, olha para o Jim Douglas, que era o motorista do Herbie, e diz para ele no início do filme: você já pensou se nossas máquinas pensassem? Porque afinal de contas estamos dotando elas de tanta personalidade e inteligência que logo elas poderão falar conosco. Aquilo que ele dizia em 1968 parecia um disparate naquele momento. Só que de fato hoje nós conversamos, inclusive com as nossas assistentes virtuais nos celulares. Sim. Então, a indústria 4.0, ela vem reunir e pré-filtrar ou analisar um conjunto de informações para nos auxiliar no processo de tomada de decisão e para nos auxiliar a encontrar caminhos mais eficientes e eficazes em termos produtivos e em termos de gestão. A lógica dela é essa. E nós estamos preparados para evoluir enquanto relações interpessoais com a inteligência artificial? Que é uma das bases da indústria 4.0, a inteligência artificial. Isso é interessante, Lona, porque nós fizemos, inclusive, uma pesquisa num TCC que foi apresentado agora. A Mahindra, que fez a Pocai, que fez essa pesquisa nesse semestre, foi feita a banca semana passada. E nós entramos nessa relação da indústria 4.0, motivação e percepção das pessoas. Tem um outro trabalho de conclusão que vai ser defendido amanhã, em Guaporé, que também fala sobre inteligência artificial e a relação das pessoas. E o que nós percebemos nessa pesquisa, claro, elas estão a nível regional, porque elas estão dentro das cidades de Guaporé e Nova Prata, mas as pessoas, na grande maioria, respondem à pesquisa dizendo que elas não percebem que há uma preparação efetiva para isso. Tanto em termos de domínio, quanto em termos de conhecimento do termo indústria 4.0 e da inteligência artificial. Nós, de fato, não temos ainda noção do impacto disso. Nós vamos ter uma noção melhor daqui 5 a 10 anos do que de fato vai gerar. Mas tem um ponto muito importante. Claro, isso às vezes é uma percepção mais a nível pessoal, mas a inteligência artificial e a indústria 4.0, elas não vêm para nos subtrair empregos, como tanto se teme. Elas vêm, de fato, para nos libertar para aquilo que fomos feitos. Pensar e criar. Nós comentávamos também, né, o Weiner, o Norbert Weiner, que foi o pai da cibernética, lá em 1957 escreve um livro chamado O Uso Humano de Seres Humanos. Hoje nós temos o Domênico De Masi, que fala no ócio criativo e fala sobre toda essa interação social. Temos o Bauman, que fala sobre a questão da sociedade líquida. Então, o que nós percebemos? A finalidade do ser humano aqui é a criação, é o pensar, é o desenvolver, é o agir e é o sentir. E não simplesmente o fazer, o realizar e o repetir. E as nossas indústrias, durante muitos anos, se limitaram a isto, a reprodução. E nós fomos utilizados como reprodutores de produtos, de serviços e de informação. Então, de fato, o medo que temos hoje em relação à tecnologia, ele deve ser encarado como uma libertação e não como um medo. Mas isso traz um desafio. Seremos compelidos a criar. E aí vem uma das questões que em sala de aula eu tanto brinco com os meus estudantes. Eu não treino soldado para ser prisioneiro, vocês precisam ser livres, inclusive, de vocês mesmos. Sim. É passar por um processo de inovação pessoal, né? Sim. E nesse sentido,
como a Sociedade 5.0 vai se apresentar para nós aqui no Ocidente? Nós temos o Japão que ele fala hoje na Sociedade 5.0. Então, o que ele trata como conceito da Sociedade 5.0? Uma sociedade que incorpora a realidade e o virtualismo, sendo que a estrutura virtual tem a finalidade de reunir informações e melhorar a qualidade de vida da realidade. Essa é a base, ou esse é o conceito-chave da Sociedade 5.0. Os pontos fundamentais deles são da inteligência artificial e da internet das coisas. Muitas vezes, quando nós falamos na internet das coisas, surgem algumas dúvidas. Que bicho é esse? O que nós temos em termos estatísticos hoje é que existem aproximadamente 700 milhões de sensores no mundo hoje. Sejam eles de temperatura, de movimento, ou câmeras de monitoramento. E essa quantidade, esse número ele é estimado, né? E essa quantidade ela deve, nos próximos 2 a 3 anos, subir a 3 bilhões de dispositivos de monitoramento. Qual é a finalidade desses dispositivos e aonde eles se aplicam dentro dessa base tecnológica? Eles recolhem informações. E essas informações podem ser tratadas por meio da inteligência artificial e aproveitadas na tomada de decisão. Então, quer dizer, monitoramento de temperatura, monitoramento de cansaço, como alguns veículos possuem hoje. Antigamente, nas locomotivas, nós tínhamos um dispositivo chamado pedal do morto, que o maquinista precisava acionar. Ele não fazia absolutamente nada na locomotiva, mas se ele não acionasse a cada intervalo de tempo, a locomotiva parava, para evitar descarrilamentos ou acidentes. Hoje, os nossos veículos são dotados de sensores de fadiga. Se o motorista começa a apresentar sinais de fadiga, bocejar, inclinar a cabeça, o veículo começa a dar alertas e, eventualmente, pode, inclusive, parar. Então, quer dizer, esses sensores, essa internet das coisas, tem a finalidade de captar essas informações do ambiente e alimentar bancos de dados. A inteligência artificial tem a finalidade de pré-tratar ou tratar essas informações e retornar decisões ou aconselhamento de decisões. Agora, cabe a nós a utilização dessas informações também. Então, fica aí conosco que daqui a pouquinho voltamos entendendo quais são as habilidades necessárias para estarmos mais preparados para a indústria 4.0 e sociedade 5.0. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves e Veranópolis. SIC Idiomas. Voltamos com esse bate-papo sobre a evolução das teorias administrativas com o professor Leonardo Bagatini. E agora ele vai contar para todos nós qual a percepção que ele tem em termos de desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais para que nós estejamos mais preparados para, não necessariamente esse futuro, mas para o presente que já se apresenta. E aí, professor, na tua visão, o que precisamos desenvolver? Na verdade, Laona, não é nem só na minha visão, né? Na visão de algumas empresas e também dessas pesquisas que a gente acaba realizando em termos de trabalhos de conclusão de curso, nós começamos a observar que, de fato, algumas habilidades e características que eram extremamente importantes ou muito citadas há alguns anos atrás, hoje já estão caindo de posição e outras estão aparecendo.
Antigamente nós discutimos que o domínio de idiomas, 2, 3 idiomas, era indispensável para um profissional, né? Hoje nós vemos que isso já não é mais tão necessário como era no passado. Por quê? Porque a própria tecnologia está fazendo isso por nós. Um elemento, uma característica que foi citada dentro dessas pesquisas que nós fizemos foi a criatividade. De fato, o que nós estamos observando é que os problemas que a sociedade vem enfrentando hoje e que as indústrias, que as empresas estão enfrentando hoje, são problemas completamente novos. Eles nunca tiveram esses problemas. Nós não temos uma solução que tenha sido testada ou pré-testada no passado. E a repetição dos problemas vai ser cada vez mais rara. Nós vamos nos deparar cada vez com coisas mais distintas, mais diferentes e mais complexas. Então a criatividade saltou hoje para o primeiro lugar. O que nós observamos é a necessidade de profissionais criadores de solução. E quando a gente fala em profissionais criadores, não são programadores de sistemas, não são técnicos de informação. São criadores que eventualmente vão estar com um lápis e uma cartolina na mão. Por incrível que pareça. Mas essa chave para a solução é necessária. Voltamos àquelas questões-chave. O uso humano de seres humanos. Nós estamos aqui para criar, para encontrar solução ou soluções para os problemas. Esses problemas serão de natureza cada vez mais complexa, porque a interação com as pessoas é cada vez maior. A interação agora não é só mais entre as pessoas, mas entre as pessoas e as máquinas. A própria inteligência artificial vai trazer desafios dentro das organizações. Eu costumo dizer que as últimas teorias administrativas que nós tivemos envolvem a questão da cibernética, e eu costumo dizer que provavelmente a próxima teoria que vai surgir terá o nome de transcendente. Porque nós teremos eventualmente uma discussão entre um funcionário humano e uma inteligência artificial dentro das organizações. E o gestor vai ter que saber lidar com as duas. E a inteligência artificial vai se sentir magoada se alguma coisa acontecer. Porque, de fato, o que nós estamos dotando os nossos equipamentos é algo próximo à inteligência geral, que nós chamamos, mas ainda não tão perfeito assim. Então, poderemos ver surgir conflitos dessa magnitude dentro das empresas. Poderemos ter funcionários humanos sabotando funcionários virtuais dentro desse mundo. Mesmo que pareça essa conversa um filme de ficção científica, mas é algo que está cada vez mais próximo da nossa realidade. E uma das questões que às vezes aparece é que nós pensamos assim, tecnologia, coisas novas, então quer dizer que os veteranos vão sabotar as máquinas. Não. Os jovens também passarão por isso, porque existe uma disputa muito grande. Eu costumo dizer, nós não temos gerações X, Y, Z. Nós passamos por todas as gerações ao longo da nossa vida. Na verdade, as gerações são estáticas, né? Na minha percepção. E nós vamos cruzando por elas ou transpondo elas ao longo da vida. Poderemos ver isso acontecer. Em quanto tempo? Para que essa estrutura de inteligência surja dentro das empresas? Talvez hoje a gente converse e diga em termos de 5 a 10 anos, mas eu arriscaria dizer que dentro de 2 a 3 anos nós já vamos ter as empresas trabalhando dentro desse ritmo. No Brasil nós temos a WEG Motores, que a proposta deles é ser a vanguarda na indústria 4.0 dentro do país. E de fato o investimento deles é pesado nesse sentido. E muito interessante por ser uma empresa de capital nacional. Então, provavelmente essa revolução que nós vemos, ela vem acontecer num período de tempo muito mais curto do que a gente imagina. 4 ou 5 anos atrás, se dizia que por volta de 2028, 2025, nós teríamos o primeiro cérebro humano conectado à internet. Pois bem, isso aconteceu em fevereiro desse ano. Então, nós não temos um ponto exato de inflexão
dessas tecnologias. É extremamente dinâmica essa linha de tempo. E muitas vezes nós olhamos para o Brasil e dizemos assim, mas isso vai levar anos para chegar no Brasil. Existe uma frase que define o nosso país que eu creio muito nela. Nós somos um gigante de despertar um pouco lento, mas de despertar intenso. E, de fato, se nós olharmos, a industrialização nossa no país começou por volta de 1850, enquanto os outros países já tinham industrialização desde o século XV. E o que nós fizemos nos últimos 150 anos, 170 anos, em termos de industrialização, nós estamos praticamente pé a pé com o processo que existe lá fora. Logicamente, temos deficiências, temos nossos atrasos, mas nós não estamos dentro do século XV e eles no XXI. Podemos estar no século XX e meio e eles no XXI, mas a nossa diferenciação tecnológica ela não é tão grande quanto se imagina. E uma das coisas que eu costumo dizer, né, Luana, nós, enquanto profissionais, enquanto professores, enquanto trabalhadores, enquanto brasileiros, precisamos urgentemente deixar de amaldiçoar o solo em que pisamos e fazê-lo melhor, de fato. Então, eu percebo que a questão emocional e a questão conceitual são os dois pilares chaves aí para essa nossa mudança. Nós, enquanto instituição de ensino, temos essa missão e devemos, de fato, nos guiar por ela, de formar pensadores, de formar questionadores e não apenas executores. Nós precisamos formar a nova geração de mão de obra, que é uma geração completamente pensante e autônoma. Sensacional, prof. Então, já com essa inspirativa de nos estimular a pensar e sentir e agir de uma forma diferente, agradeço a sua presença e todo esse panorama para este novo mundo que vem se abrindo na nossa dinâmica social, né? Então, seja sempre bem-vindo ao Atualizando com a UX e obrigada pela presença. Obrigado, Laura. Então, obrigada pela sua companhia no Atualizando com a UX e deixa aí nos comentários quais outros temas você quer que a gente traga para discutir aqui no programa. Até a próxima! Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata.